18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha lá, 6 horas e 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7 mais uma vez. 18 horas está no ar, eu e ela, Karime Leão, e você, querido ouvinte. Oi, Estamos juntos, Carlão. Boa noite, muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Boa. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. É claro que nós estamos sempre contando com a sua participação aqui no 18 horas. Participe conosco do programa, juntos até às 7, através do 994887592. É só acionar e mandar o seu alô. Também está valendo para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala e comenta aqui no 18 horas. Manda a sua mensagem. A gente também quer saber uma sugestão de assunto que a gente pode tratar aqui no 18 horas. Legal, então anote aí 994887592. Participe conosco. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Consumidor do Amazonas paga a quinta energia mais cara do Brasil. 9 pessoas de um grupo de motociclistas são indiciados por agressão contra agente da Polícia Federal. Festival de Parintins, Procon Amazonas faz fiscalização no comércio da cidade. Pescadores artesanais do Amazonas vão receber 550 milhões de reais em ajuda do governo federal. Hora 6h03, mais uma vez eu agradeço a sua presença, a sua participação, a sua audiência aqui em 100,7, aqui no melhor Mix do Brasil. A partir de agora você acompanha 18 horas com os destaques desta sexta-feira, 4 de abril de 2025. Está no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Escuta essa, querido ouvinte, em 100,7, um levantamento confirmou o que o consumidor do Amazonas já sabe. O estado tem uma das cotas de energia mais cara do país, mais precisamente a quinta tarifa residencial mais cara, segundo o ranking da própria Agência Nacional de Energia. O Pará vem no topo da lista, seguido do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Alagoas, Karime. Ironicamente, Carlão, esse levantamento foi divulgado hoje, justamente no dia seguinte do terceiro apagão registrado em 27 dias e que prejudicou mais de 300 milhões de famílias. Atingiu, além de Manaus, as cidades de Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins e Itacoatiara. Em média, gente, a população ficou mais de 10 horas sem energia elétrica. E sem saber exatamente o porquê, pior que, não sabemos porquê. Nos três apagões, a Amazonas Energia não informou com clareza as causas dos desligamentos. Apenas divulgou os locais onde as linhas foram interrompidas. Nenhuma satisfação para a Agência Nacional de Energia Elétrica e muito menos para nós, os pobres mortais que consumimos a energia ali, Karine. Quem paga a conta, né, Carlão? Final. Bom, justamente por isso, na quinta-feira mesmo, o Procon do Amazonas notificou a concessionária Amazonas Energia para prestar esclarecimentos sobre mais esse apagão. O repórter André Meirelles está acompanhando o caso e traz as atualizações pra gente agora ao vivo no 18 horas. Boa noite, André. O Procon deu, inclusive, um prazo de 10 dias para receber os esclarecimentos da Amazonas Energia, não é isso, André? Boa noite. Exatamente, Karime e Carlão, boa noite para vocês, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Procon Manaus e o Procon Amazonas, eles notificaram o concessionário Amazonas Energia, os órgãos municipal e estadual, deram um prazo de 10 dias para responder à notificação e apresentar os documentos solicitados. O Procon, ele alertou ainda que o não atendimento à requisição pode ser interpretado aí como uma desobediência e resultar aí em várias sanções legais. A concessionária Amazonas Energia tem que prestar esclarecimentos sobre esse apagão que atingiu Manaus e municípios da região metropolitana na noite da última quarta-feira. A interrupção no fornecimento de energia, que durou aí, cerca de 3 horas, na maioria a maioria da capital amazonense e também várias horas em outra parte aqui da capital amazonense, fora os outros aqui, os municípios da região metropolitana, Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins e Itacoatiara. Esse foi o segundo blackout registrado em menos de 30 dias. Aí como a gente solicitou também nota aí da Amazonas Energia, que havia informado que a causa teria sido novamente o desligamento
rompimento da linha de transmissão Jurupari-Oriximiná, aí a mesma falha apontada no episódio anterior, que aconteceu no dia 7 de março, né, em ocasião em que a concessionária atribuiu a interrupção às fortes chuvas que estavam atingindo aqui a capital, conforme comunicado deles nas redes sociais. E aí esse documento foi entregue pelos PROCONs estaduais, PROCON estadual e municipal, a sede ali da Amazonas Energia, que exige uma série de informações e comprovações. Entre os principais pontos, o órgão solicita detalhes sobre as medidas preventivas adotadas para evitar a reincidência de falhas, né, justificativas para a demora na retomada do serviço, especialmente em unidades de saúde, né, e o plano de ação colocado em prática depois aí desse blackout anterior, do que aconteceu em menos de 30 dias. Além disso, a concessionária tem que responder e apresentar também um laudo técnico emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que comprove os desligamentos ocorridos nos dias 7 de março e 2 de abril, incluindo as causas. E quem explica melhor pra gente é o diretor-presidente do PROCON do Amazonas, Jalil Frasch, que eu conversei com ele hoje à tarde, ele deu esses detalhes. Vamos acompanhar. O PROCON Amazonas realizou a notificação frente à concessionária de energia elétrica a fim de apurar as razões do apagão e dos outros apagões que também já tinham ocorrido em menos de um mês, e que eles prestem os esclarecimentos necessários e como serão também ressarcidos os prejuízos dos consumidores que foram afetados. A título de conhecimento aos consumidores, existe uma resolução da agência reguladora, que é a ANEEL, que ela coloca ali prazos para a reclamação, então é importante o consumidor estar atento. Estamos informados constantemente sobre essas questões, e também é importante ele fazer a reclamação frente à concessionária. E aí, após a negativa do ressarcimento, principalmente quando queima um eletrodoméstico, o consumidor tem um outro tipo de prejuízo, ele procurar o PROCON. Então, o protocolo de atendimento é fundamental para que nós, como PROCON, tenhamos a nossa atuação na defesa do direito individual de cada consumidor que foi ali prejudicado. 18 horas. Tá, então, o diretor-presidente do PROCON no Amazonas, Jalil Frasch, falando detalhes aí sobre essa notificação que foi feita à concessionária de energia, a Amazonas Energia. Só para lembrar aqui, né, Karim e Carlão, e vai ser, a concessionária vai ter que dar essa explicação desses 2 apagões que aconteceram, porque demoraram mais, porque foram 3 apagões em menos aí, em 30 dias, né, um mês que a gente fala, foram 3 apagões, só que um deles foi aquele rápido, um pouco, né, mais rápido, pouco mais rápido. Só que os outros dois demoraram mais e trouxeram prejuízos para os moradores, para a população, prejuízos aí para vários comércios. E é isso que também eu conversei com o diretor-presidente do PROCON, Jalil Frasch, sobre aí essa situação que a gente fala dos prejuízos, né? A concessionária, ela deve, sobre essa situação dos prejuízos, que a gente vai conferir agora na fala do diretor-presidente Jalil Frasch, que disse ainda que esse prejuízo dos moradores e comerciantes por causa dessa falha de serviços da concessionária, ele orienta aí como fazer, porque é algo aí que está dentro do Código de Defesa do Consumidor. O que devo fazer se eu fiquei em prejuízo por conta desse blackout, desse apagão? Quem vai explicar pra gente é o presidente Jalil Frasch. Por isso é importante a realização das denúncias. Eu disponibilizo todos os canais de atendimentos oficiais do PROCON para que sejam utilizados pela população para essa natureza de denúncia. Nós temos as redes sociais, que é PROCON Amazonas, Instagram, Facebook, o X e a Tweets. Nós temos o www.procon.am.gov.br. Nós temos de 8 às 14 horas o 0800 092 1512 e também a sede do PROCON Amazonas na Avenida André Araújo, número 1500, bairro Leste, se você desejar fazer uma reclamação. Sempre em posse dos documentos pessoais, comprovante de residência e objeto comprobatório da reclamação. Qualquer documento que mostre que a sua reclamação é procedente. 18 horas. Olha aí, ficou em prejuízo, assim como o diretor-presidente do PROCON no Amazonas, Jalil Frasch, falou agora nesse áudio. Se ficou em prejuízo, tem que preparar todos os documentos ali, o comprovante de residência, né, o documento que também prove o prejuízo que você, que ouvinte nesse momento, ficou nesse prejuízo, você que é comerciante, morador aqui, pode realmente
ir ali na sede do Procon, entrar nos canais oficiais para fazer essa denúncia, Karine Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora, o que impressiona, né, Carlão? E muito, Karine. Que mais de 24 horas depois desse apagão, não sabemos a causa do problema, a real causa. Nós, consumidores, não temos direito nem a uma satisfação, uma explicação. A gente até sabe, tá, que a nossa fatia é apenas aquela, assim, de pagar conta alta e ficar calado. Mas não dá explicação nem para a Agência Nacional de Energia Elétrica, é demais. É demais. Né? Karine, tem esses apagões aí que nós comentamos até agora que duraram 3 horas. Eu recebi aqui uma informação pelo WhatsApp de um grupo lá em Flores que tem parte do bairro que já está há 4 horas sem energia elétrica lá, Karine. Mas hoje ainda... Agora, nesse momento. Sim, vários. Ainda não retornou. A gente então, tá além falando, dos apagões, sim, existem pontuais. Exatamente. Então, existem assim, locais pontuais nesse momento, que falha o serviço. Eu sei que tem um que já está há 4 horas sem energia elétrica lá em Flores. Em Petrópolis também está sempre faltando luz. Complicado. Isso porque a nossa repórter mora no Petrópolis e ela sempre fala que é diária, ela convive. Ou seja, a gente convive com essa... E não é só uma vez por dia, não. Às vezes vai e volta. Várias vezes, exato. Cara, minha realidade do consumidor amazonense é essa, né? Se já era complicada desde que o Grupo Oliveira assumiu a Amazonas Energia, agora com esse impasse que ninguém sabe quem é o dono, piorou ainda mais. Parece que ninguém é responsável pelo serviço. Nós vamos seguir nesse pesadelo de conviver com esses apagões frequentes e com essa falta de luz aí pontual e a conta sempre alta, e essa situação parece que está difícil de ser resolvida. Pelo menos a empresa Âmbar Energia resolver comprar a Amazonas Energia, ou que o governo federal interfira nessa questão, pode ajudar, né, Karine? Exato. Até que seja resolvida essa situação, não tem final feliz pra gente aqui, não. É conviver com apagão, conta alta e serviço ruim, com essas várias interrupções de energia elétrica ao longo do dia em vários bairros da cidade. Carlão, é difícil mesmo, porque... Não é fácil, não. A gente sabe que quem queria comprar aí a Amazonas Energia, a empresa, é difícil essa venda, essa compra, porque a empresa está mergulhada em dívidas bilionárias. E até que essa situação seja resolvida, a única coisa que a gente sabe é que, como eu falei, vamos seguir pagando uma conta de luz caríssima, a 5ª mais alta do país, como a gente falou, e em troca recebemos um serviço ruim e constantes apagões. 6h14, você era o melhor mix do Brasil. Olha só, quem lembra do caso do agente da Polícia Federal que foi agredido por um grupo de motociclistas aqui em Manaus, Karine? Foi recente, inclusive. Pois bem, 9 integrantes desses aí foram indiciados por agressão a agente da Polícia Federal. Exato, Carlão. E entre os acusados estão o filho de um juiz, o sobrinho de um desembargador, um assessor da Prefeitura de Manaus, um servidor da Defensoria Pública do Amazonas e empresários. O repórter Kennedson Paz traz pra gente os detalhes a respeito do que aconteceu. Muito boa noite, Carlão, Karine, a todos que acompanham agora o 18 horas. A gente já começa o nosso jornal trazendo atualizações da Polícia Federal. A polícia, ela concluiu o inquérito sobre aquela covarde agressão contra o agente da PF que a gente noticiou, inclusive aqui no 18 horas, no dia 18 de janeiro. E essa agressão aconteceu na Avenida Djalma Batista, gente. Uma avenida bastante movimentada da área da Zona Centro-Sul de Manaus. No total, 9 foram indiciados. Entre eles, o filho de um juiz, o sobrinho de um desembargador, um servidor da Defensoria Pública, um assessor da Prefeitura Municipal de Manaus e vários empresários. O caso ganhou repercussão nacional depois que câmeras de segurança mostraram o momento em que um grupo de motociclistas bloquearam a via, cercando o carro do agente federal, que tentava passar pela avenida. Ainda dentro do carro, ele foi espancado e depois ele foi tirado desse veículo, e do lado de fora do carro foi quando recebeu vários socos, pontapés e até mesmo um golpe do tipo mata-leão, que é um golpe de jiu-jitsu que também é um golpe mortal.
Inclusive, quando a vítima foi tirada do carro, ela estava aparentemente desorientada devido a essas agressões. E depois dessa situação, os envolvidos eles fugiram levando a carteira funcional do agente da PF, que ele só foi socorrido depois quando as equipes da Polícia Militar que estavam fazendo o patrulhamento na área foram ao local, perceberam ali a vítima no chão e em seguida acionaram ali o serviço de atendimento móvel de urgência. Segundo a PF, os investigados são Vitor Mendonça de Souza, ele que é funcionário público e também foi apontado pela PF como, na época, líder do grupo. Ele organizou a ação e também incitou as agressões, segundo a PF. O outro envolvido foi Bruno Faria dos Santos, ele que é piloto de aeronave. Ele agrediu o agente da Polícia Federal e também ajudou ali no processo para esconder a carteira funcional do agente. O outro envolvido foi o Ícaro Pinheiro Braga, um empresário. Ele deu golpes na cabeça da vítima e também ele ajudou na tentativa de esconder a prova do crime, que era com certeza a carteira funcional daquele agente. O outro envolvido que também é empresário, foi Aldo Bittencourt Chá Neto. Ele é sobrinho de desembargador e também estava envolvido em várias conversas que foram encontradas pela PF em um grupo, uma rede social, no qual ele fazia parte ali. Ele disse ali pro grupo que aquele grupo deveria desativar as redes sociais com medo de uma repercussão na mídia. Então ele tentou ali ainda tentar manipular, tentar maquiar aquela situação, escondendo tudo o que tinha acontecido para que ninguém reconhecesse quem eram eles. Só que, é claro, as imagens flagraram toda a ação e eles foram identificados. O outro identificado também que participou desta ação foi o Leonardo Castelo Branco. Ele é o principal que foi identificado pelas equipes da PF. Ele também é servidor da Defensoria Pública e foi ele quem agrediu o policial e, além disso, ele ainda fez um negócio inacreditável. Ele contratou um advogado para poder devolver a carteira funcional do agente da PF lá na sede da PF no bairro Dom Pedro, o que configura fraude processual. Outro empresário envolvido nesse caso foi Alexandre Linhares do Nascimento. Segundo a PF, ele participou diretamente da agressão e arrancou a vítima do carro. Outro envolvido foi Paulo Augusto dos Santos Pereira, um dos principais agressores identificados pelas imagens. Mais um deles foi o Tiago Coutinho Martins, assessor da Prefeitura Municipal de Manaus. Ele estava no local, mas não participou de forma ativa. No entanto, ele foi indiciado, segundo a PF, por omissão de socorro com agravante de lesão grave. E por último nessa lista temos Jean Carlos Paula Rodrigues, ele que é um advogado. Ele não agrediu a vítima, mas ele tentou interferir nas investigações, segundo a PF, e ele foi indiciado por fraude processual. O advogado ele foi contratado pelo Leonardo, segundo ele foi até a sede da Polícia Federal para poder devolver a carteira do agente da PF. Inicialmente, ele tinha dito que tinha achado aquele documento próximo do local onde as agressões aconteceram. No entanto, pouco tempo depois, ele mudou a versão e disse que tinha sido contratado pelo Leonardo para poder entregar aquele documento. Depois do crime, a PF realizou a Operação Última Marcha, com mandados de busca e apreensão na casa dos envolvidos. Foram apreendidas motos, uma caminhonete usada no crime e celulares. Os veículos ainda estão sendo periciados, os celulares já foram devolvidos e a PF garante que já reuniu provas suficientes para encerrar a investigação. O caso agora está nas mãos da Justiça do Amazonas. Esse não é só um caso de violência, é também um alerta sobre o mau uso de poder e apostas na impunidade. Mas a pressão é grande sobre esse caso. Existe uma pressão popular enorme para que nenhum dos envolvidos se esconda atrás de cargos ou sobrenomes. Pelo menos essa que é a expectativa. E é claro que a gente vai continuar seguindo, acompanhando esse caso, e qualquer nova atualização, eu volto aqui no 18 horas trazendo todos os detalhes. Karime e Carlão, volto com vocês. Beleza. Obrigada pelas informações, Kennethson Paz. 18 horas.
Agora são 6h21. Você no melhor mix do Brasil. Fique aí. Daqui a pouquinho, morte por leptospirose em Manaus acende alerta na saúde. Você vai saber detalhes já já. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Olha só, o Tribunal Regional Eleitoral informou que no Amazonas, mais de 75 mil eleitores não estão em dia com a Justiça Eleitoral e tem até 19 de maio, atenção, 19 de maio deste ano, para regularizar a situação. O eleitor que não votou nem justificou e não pagou a multa referente à ausência nas 3 últimas eleições consecutivas pode ter o título cancelado. Cuidado, né? Exato, Carlão. Bom, essa situação do título eleitoral pode ser verificada e deve ser verificada somente nos canais oficiais da Justiça Eleitoral, ou seja, no autoatendimento eleitoral, portais do TSE e do TRE, nos aplicativos e-título ou no cartório eleitoral de forma presencial. E para regularizar, o eleitor deve agendar lá no site tre-am.jus.br na opção atendimento presencial e comparecer no dia e horário escolhidos. Mix. Caríssimo ouvintes, já estamos em contagem regressiva para o Festival Folclórico de Parintins. Faltam aí 2 meses. Parece que é muito, mas passa rápido demais. Daqui a pouco a gente já está aí já. Bom, e para que o consumidor não padeça, né, ainda mais com os preços altos e possíveis ciladas pelo meio do caminho, o Procon do Amazonas realizou fiscalizações lá em Parintins, no comércio, né, principalmente. Exatamente, né, esse foi o foco. O total de 23 estabelecimentos foram fiscalizados entre os dias 31 de março e 4 de abril. A ação teve foco, né, como foco garantir que as práticas comerciais estejam conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor. E durante a operação foram inspecionados estabelecimentos comerciais, incluindo supermercados, farmácia, comércio de eletrônicos, postos de combustíveis, agências bancárias, enfim, pente fino, né, Carlão? E o diretor-presidente do Procon Amazonas, que é o Jalil Frasch, ele explica mais sobre essa ação pra gente. Vamos ouvir. O Procon Amazonas passou uma semana em atividades no município de Parintins e aqui venho reiterar a importância da presença do Procon no interior do estado do Amazonas. Essas ações preventivas, principalmente no município de Parintins, que nós teremos daqui a poucos meses o Festival de Parintins, é necessário para que a gente garanta os direitos dos consumidores amazonenses. 18 horas. Mix. Olha, a união entre o Legislativo e o Executivo para melhorar a vida das pessoas foi o recado do conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, que é o Josué Cláudio Neto, durante a abertura do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas. O evento que reuniu representantes dos 62 municípios na Assembleia Legislativa do Amazonas, Karine. Exato, Carlão. Um evento, inclusive, que começou ontem, quinta-feira, e segue até hoje. Na programação do dia de hoje, teve reunião do Parlamento Amazônico com deputados de 9 estados discutindo o desenvolvimento sustentável e a participação na COP30. O repórter Kennedson Paz conta pra gente como foi o dia de hoje, como foram as atividades. O evento juntou representantes dos 62 municípios do estado para debater um tema muito atual: como legislar pensando no futuro com sustentabilidade, desenvolvimento e participação popular. Na abertura, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Josué Neto, foi direto. Executivo e legislativo precisam estar alinhados por um objetivo maior: o bem comum. Esse evento, o Fórum Estadual das Casas Legislativas, ele tem uma importância muito grande, porque ele dá uma boa base para o vereador, por exemplo, fiscalizar o executivo, né? E o Tribunal de Contas, ele também vem trabalhando nesse sentido, principalmente analisar as contas do executivo. Então, veja, se o Tribunal de Contas analisa as contas e o vereador tem o poder de fiscalizar o executivo, na verdade são trabalhos distintos, mas que se juntam, né? Eles são congruentes, eles se juntam, eles se integram, né? O conselheiro também destacou o papel do TCE do Amazonas neste processo
principalmente através da Escola de Contas, que orienta os gestores desde o primeiro dia de mandato sobre como usar o dinheiro público do jeito certo. Ambos esses trabalhos são trabalhos que tentam fazer com que o bem comum chegue à população, que o prefeito faça o devido investimento, né, utilizando os seus recursos para a população, para o bem da população, principalmente naquelas duas áreas mais importantes, que é educação e saúde, né? E aqui, quando o vereador participa de um fórum desse, ele também entende como é que ele pode fiscalizar isso. Ainda segundo Josué Neto, desde a posse dos novos prefeitos em janeiro, o tribunal já está de olho nas contas, analisando os investimentos em educação, saúde e cobrando o cumprimento das leis. O fórum ficou ainda mais relevante nesta sexta com a reunião do Parlamento Amazônico, que aconteceu às 14h no plenário Rui Araújo. Esse parlamento existe há 20 anos e junta deputados dos 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal para defender interesses em comum, como a proteção ambiental, a questão fundiária e os desafios das fronteiras da floresta. Um dos pontos mais importantes da reunião é a discussão sobre a participação do Parlamento Amazônico na COP30, Conferência da ONU sobre Clima, que acontece em novembro em Belém. Tudo isso mostra que quando os poderes se unem, quem ganha é o povo. Afinal, política pública de verdade só funciona quando é feita para quem mais precisa. E esse fórum é um passo importante para fazer isso acontecer. Kennedson Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Então vamos conversar ao vivo com o repórter Kennedson Paz, que está na Assembleia Legislativa e conta como é que está nesse momento o fórum. Kennedson, boa noite. Traz as atualizações pra gente, Kennedson. Oi, Karime Leão, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a nossa programação aqui no nosso 18 horas. Karime e Carlão, o encerramento do fórum está acontecendo nesse exato momento, com muita festa, muita alegria. Ainda há pouco foram entregues também os certificados dos vereadores que participaram de basicamente esse treinamento realizado aqui no fórum, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Reuniu representantes dos 62 municípios daqui do nosso estado do Amazonas e ao término de todo esse fórum, eles receberam um certificado. Ainda há pouco a gente conversou com o presidente da ALEAN, Roberto Cidade, ele que falou pra gente sobre um balanço sobre esses dias, esses 2 dias, o que teve de bastante relevância e, além disso, também o que os vereadores e deputados vão sair daqui, que é, na verdade, conhecimento. Vamos ouvir agora Roberto Cidade. Trocas de conhecimentos dá oportunidade para o legislador ficar mais preparado para servir o seu papel constitucional que foi dado pelo eleitor, pelo povo. Com certeza, um vereador de primeiro mandato que vem para cá e passa esses 2 dias aqui com curso, com profissionais que orientam para o melhor caminho, orientam para ter o legislador poder ter uma aprovação melhor do povo, né? Cursos de aprimoramento de redes sociais, cursos de como apresentar um projeto de lei de qualidade, como apresentar um requerimento, como analisar um orçamento municipal, que acredito que é o principal momento ali quando você vota o orçamento do município. Então, esse é o nosso principal. Quem ganha é a população, né, presidente? Quem ganha é o povo, com parlamentares mais preparados. E a Assembleia abre suas portas e dá a sua contribuição. E eu estou muito feliz em poder colaborar. Quando a gente ajuda as pessoas a terem mais conhecimento, a gente está ajudando as pessoas para a vida. Então, o intuito do FECLAN é trazer mais conhecimento, mais alternativas para que os legisladores do interior possam servir ao seu povo, ao seu município. 18 horas. E todo esse conhecimento as pessoas valorizaram, sem dúvidas. Todos os parlamentares que estavam por aqui acharam super interessante. Desde ontem a gente conversou com vereadores, conversamos com deputados estaduais, conversamos também com várias outras autoridades. E o resumo de tudo que aconteceu por aqui é que foram conhecimentos bastante interessantes que serão levados para os municípios do interior do estado do Amazonas. E sobre esse evento, sobre o fórum que foi realizado aqui, a gente conversou também com o deputado estadual Wilker Barreto, ele que trouxe pra gente a visão, o panorama do que aconteceu por aqui e a importância desse momento. Vamos ouvir agora Wilker Barreto.
Olha, o FECLAN veio para ficar. Essa troca de experiência, essas palestras, o momento que se constrói a questão também do relacionamento, por exemplo, o FECLAN para mim é um dia de muito trabalho, porque a gente passa nos intervalos atendendo os vereadores, os parceiros, demandas do interior, realinhamentos políticos. Eu não tenho dúvida que o FECLAN já faz parte do calendário oficial, certo? E eu espero que os próximos presidentes mantenham. Isso é um legado que deixa o presidente Roberto nessa quinta edição, amanhã, ano que vem, se Deus quiser, a sexta. E eu gosto muito porque eu percebo que a vereança, quanto mais qualificada, mais preparada, ela devolve isso ao vereador na sua capacidade de legislar, de fiscalizar e principalmente saber dos seus direitos, o direito como legislar, e eu acho isso importante, fico feliz mesmo. 18 horas. Além do deputado Wilker Barreto, outros deputados também participaram dessa reunião do parlamento, gente, que é uma reunião em que estava se discutindo principalmente sobre o que vai ser falado durante a COP30, que vai acontecer em novembro lá em Belém. Inclusive, o próprio deputado Wilker Barreto falou sobre a possibilidade do parlamento aqui do Amazonas começar a discutir assuntos também que vão levar para contribuir com a COP30 lá em Belém. Então, com certeza, é um momento muito importante onde o parlamento, todos os órgãos se reúnem para pensar mais sobre a Amazônia, pensar mais sobre a proteção do nosso meio ambiente. É claro que essas conversas, esses conhecimentos que foram reunidos aqui hoje vão ser levados para a COP30 e isso vai impactar em muito a nossa região amazônica, com certeza. Karime e Carlão, volto com vocês. Obrigada, Kennedson Paz, pela apuração, pelas informações. Boa noite. E o boi tá lá, né? Ah, claro. Agora 6 horas e 32 minutos, você o melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo já pro final de semana, hein? Atenção. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui no 18 horas. E a sexta-feira foi nublada, né? Inclusive, está chovendo agora mesmo na cidade de Manaus. Embora à tarde o sol tenha aparecido e a temperatura tenha ficado um pouco elevada, a previsão para a noite é de que o tempo continue nublado, com possibilidades de pancadas de chuva que podem durar a noite toda. E a previsão do tempo para o final de semana, 5 e 6 de abril, sábado e domingo, segundo o Clima Tempo, será de um sábado, sim, chuvoso também, isso mesmo. O dia começa com céu nublado e chuva que pode durar o dia todo. Pela parte da tarde, o clima vai esquentar, mas teremos pancadas de chuva que se estenderão até a noite. Sexta-feira, parecida com o sábado. E a temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 71 a 96%. E o domingo será parecido também com o sábado. Chuva. Pela manhã, a previsão é de chuva intensa, que pode dar, assim, uma trégua pela parte da tarde, como vai ser o sábado e como foi hoje também. Mas, atenção, à noite, pancadas de chuva vão voltar para encerrar mais um final de semana chuvoso que nós vamos ter aqui na cidade de Manaus. A temperatura no domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Bom, boa noite para vocês. Boa. Se preparem para a chuva e voltamos na segunda-feira para acompanhar o clima aqui na semana. Muito obrigada, Vanessa Lima. Ou seja, né, Carlão, vamos maratonar série, ficar em casa com uma pipoquinha. Tomara que chova de boa, não chova forte. Verdade, né? Isso é muito importante. Boa noite, Vanessa. Obrigada. Valeu, Vanessa. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o nosso Rio Negro segue enchendo 4 centímetros pelo 7º dia consecutivo, hein? Hoje está em 26 metros e 19 centímetros lá no Porto de Manaus. 18 horas. Na noite desta quinta-feira, o prefeito de Manaus, que é o Davi Almeida, inaugurou o primeiro núcleo operacional da Corporação da Guarda Municipal de Manaus, Karime. Inclusive, a gente conversou ontem com ele, logo um pouquinho antes dessa inauguração. Bom núcleo fica na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, perto do Mirante do Tarumã. E o repórter André Meirelles traz pra gente as informações de como foi essa inauguração.
Boa noite, Karime e Carlão. Olha o núcleo que fica na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste, próxima à rotatória do Mirante Tarumã. Conta com uma nova estrutura para ampliar a presença da guarda ali na região e, claro, reforçar as ações de patrulhamento, a proteção ao patrimônio público e, claro, o atendimento direto à população, como explica pra gente agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Nós estamos inaugurando o núcleo operacional na Zona Oeste. Aqui, a Ponta Negra, na verdade, ela é o cartão postal da cidade, é um dos lugares mais frequentados da cidade. E a gente iniciou por aqui exatamente para isso, para resguardar a segurança dos frequentadores desse ambiente e, acima de tudo, estar presente na Zona Oeste de Manaus com polícia, com guarda municipal 24 horas por dia, resguardando a segurança da população. 18 horas. A gente tem a fala também do secretário Alberto Siqueira, da Segurança Pública e Defesa Social, a Senseg. Ele disse que a base da Ponta Negra é a primeira de uma série de estruturas que vão ser inauguradas ainda este ano, com o objetivo de assegurar a presença permanente da guarda em todas as zonas da cidade. A Guarda Municipal, que era restrita a prédio público, hoje ela tem o seu QG, que é lá no Japim, e agora nós estamos trazendo para a população a Guarda Municipal aqui na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Norte, então na Zona Oeste. Então veja que a gente está trazendo, devolvendo à população todo esse investimento que foi feito na Guarda. Então aqui neste local nós teremos as viaturas desse local que não vão ficar restritos a esse aqui, vão rodar toda a zona. Isso é importante que seja dito. 18 horas. E vem mais novidades por aí. Em maio vai ser a vez da região central, com a base ali na Avenida Ramos Ferreira. Mês de julho, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. E em agosto, na Zona Norte, em frente ao Shopping Felipe Dal. O Terminal 7 também vai receber uma base moderna até o fim do ano. A Prefeitura de Manaus informou ainda que a implantação dos núcleos faz parte aí do processo de modernização e descentralização das atividades da Guarda Municipal, que assim permite a atuação mais ágil, eficiente e mais próxima ali das comunidades. Karime e Carlão, volto com vocês. Beleza, André Meirelles, 6h38, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e depois de 15 anos, o Ministério das Comunicações, atenção, vai lançar licitação para novas emissoras de rádio e televisão. A gente pode considerar, inclusive, um marco para a radiodifusão brasileira, hein, Karine? Carlão, depois de tanto tempo, né? Pois então, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, encaminhou nessa quinta-feira para o Tribunal de Contas da União as licitações para as novas concessões de outorgas de rádio e TV privadas. Boa. Agora o Tribunal de Contas tem um prazo de 90 dias para dar o aval aos textos enviados, mas a expectativa é o que o retorno ocorra antes desse período. Olha só, para você ver, foram enviadas para o tribunal o total de 20 licitações, 10 para rádios FM e 10 para TVs, sendo 2 emissoras de rádio e 2 emissoras de TV para cada região do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, pescadores artesanais do Amazonas vão receber o total de 550 milhões de reais em ajuda do governo federal. É o nosso assunto em instantes. Mix. Olha, 6h39, e essa semana Manaus registrou a primeira morte por leptospirose de 2025, a primeira morte do ano. A vítima, Amaral Eufrásio de Oliveira, era servidor público da Secretaria Estadual de Educação. A casa dele foi alagada durante forte chuva no dia 19 de março, no bairro da Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, Karine. Pois é, Carlão, a morte gerou um alerta sobre o risco das alagações aqui em Manaus. No total, 13 casos de leptospirose foram registrados em Manaus entre janeiro e março desse ano. Um aumento, gente, de 85,71% em comparação com o mesmo período do ano passado. A repórter Vanessa Lima está acompanhando essa situação e tem mais detalhes pra gente aqui no 18 horas. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime, boa noite, ouvintes aqui da Mix. Infelizmente, a morte de Amaral Eufrásio de Oliveira acende o alerta sobre os riscos da leptospirose em Manaus nesse período de chuvas. Entre janeiro e março deste ano, já tivemos registro de 13 casos da doença, um aumento comparado ao mesmo período do ano passado, quando tivemos apenas 7 casos. Amaral Eufrásio foi infectado quando a casa dele alagou durante uma chuva intensa
doença no dia 19 de março, no bairro Colônia Terra Nova. Vídeos mostram Amaral no meio da água, tentando tirar seus pertences da casa. E no dia 28 de março, ele passou mal e foi internado, mas recebeu alta. Então, poucos dias depois, a vítima voltou a se sentir mal e foi diagnosticada com a doença. Mas o que é a leptospirose? O médico Francisco Viana explica um pouco sobre a doença e sobre as formas de contágio. A leptospirose é uma doença causada pela bactéria Leptospira, que é transmitida principalmente pela urina de ratos. A infecção ocorre através do contato com água contaminada, oriunda de alagamentos em períodos de chuva e da cheia dos rios. Portanto, é de extrema importância evitar o contato com essa água potencialmente contaminada. 18 horas. Em 2024, Manaus teve 28 casos de leptospirose, com 5 mortes relacionadas à doença. O médico comenta sobre a população mais vulnerável à doença e explica sobre o tratamento da leptospirose. A população mais vulnerável é aquela que não tem acesso a serviços básicos de saneamento e higiene. Ela fica mais suscetível ao contato com água contaminada, seja dentro de suas casas ou perto de onde moram. Lembrando que a leptospirose é uma doença que tem cura. Então, caso você tenha tido contato com água de enchentes, cheias, alagamentos e sinta algum dos seguintes sintomas, febre alta, dor de cabeça, dores musculares, principalmente nas panturrilhas, diarreia, vômitos, olhos avermelhados, icterícia, que é aquele amarelão, você deve buscar a unidade mais próxima de saúde para ser avaliado. 18 horas. É importante estar atento às condições do tempo e tomar medidas preventivas para evitar a contaminação. E se você tem dúvidas ou precisa de mais informações, consulte um profissional da saúde ou a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Economia. Quando são 6 horas e 42 minutos em Manaus, nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar disparou nesta sexta-feira e fechou com alta de 3,68% aos R$ 5,83, conforme o mercado reagia ao anúncio do governo chinês que vai retaliar o tarifaço do presidente americano Donald Trump. Foi a maior alta diária desde 2022. O euro fechou em alta de 2,92% aos R$ 6,38. Já o Bitcoin fechou em alta de mais 5,9% aos R$ 490.178. E Carlão, acompanhando o movimento da economia global, o Brasil também teve consequência com a reação da China às tarifas de Donald Trump. O Bovespa fechou em forte queda de 3,06% aos 127.133 pontos. Escuta, essa foi a maior queda do índice desde 18 de dezembro de 2024. Bom, e agora é oficial, o programa Minha Casa Minha Vida ganhou uma nova faixa que vai permitir famílias com rendas entre R$8.000 e R$12.000 financiarem em condições melhores imóveis de até R$500.000. Olha só, o anúncio foi feito pelo governo federal na quinta-feira durante o evento Brasil Dando a Volta por Cima. A expectativa é que mais de 120.000 famílias sejam beneficiadas com a ampliação do programa 6h44 agora. 18 horas. Olha só, em R$1 bilhão. Esse é o valor liberado pelo governo federal em medidas provisórias prorrogadas pelo Senado. E a região norte está aí entre as principais beneficiadas, Karina. Carlão, só que o Amazonas vai receber R$550 milhões para apoiar pescadores artesanais no momento crítico de cheia em vários municípios do estado. Olha só, além disso, verbas também foram garantidas para enfrentar calamidades e apoiar idosos, pessoas com deficiência e ações ambientais. E quem traz os detalhes dessa verdadeira injeção de recursos aqui para o estado do Amazonas é o repórter Kennethson Paz. Mais de R$1,3 bilhão foram liberados pelo governo federal e a pesca na região norte é uma das principais beneficiadas. Ao todo, são 8 medidas provisórias prorrogadas pelo Senado Federal que garantem esse pacotão de recurso para vários ministérios. E quem está no meio disso é o Amazonas, com direito a um reforço de R$550 milhões só para ajudar pescadores e profissionais artesanais
artesanais que dependem do seguro-defeso. Esse dinheiro vem da MP 1285 e vai custear um auxílio extraordinário para quem depende da pesca para sobreviver no momento em que muita gente tá com o pé na lama por conta da cheia. Além disso, outras MPs liberaram verbas para enfrentar calamidades, como os 360 milhões para o Rio Grande do Sul e os 170 milhões para os benefícios de idosos e pessoas com deficiência. Teve ainda recursos para Minas e Energia, Meio Ambiente e Portos, no total de 230 milhões. No Amazonas, o município de Humaitá teve a situação de emergência reconhecida pelo governo federal e agora pode solicitar verbas para ações de defesa civil, como cestas básicas, água potável e kits de higiene. Em todo o estado, já são 23 municípios em alerta por conta da cheia, com 3 em emergência. Ainda assim, o Serviço Geológico do Brasil fala em cenário de normalidade este ano. Em Manaus, o Rio Negro atingiu nesta sexta-feira a cota de 26 metros e 19 centímetros. A previsão é que ele ultrapasse a marca de 28 metros, o que pode causar inundação, mas sem ultrapassar a cota de emergência. A Prefeitura planeja ações para reduzir os impactos, como construção de pontes em bairros como Educandos e São Jorge. No estado que saiu de uma seca histórica para uma cheia com força, esses recursos liberados pelas medidas provisórias são um alívio e podem fazer a diferença para quem mais precisa, especialmente no interior. Agora é acompanhar a liberação das verbas e ficar de olho para esse dinheiro chegar lá na ponta, onde a realidade é dura e a ajuda não pode esperar. Kennedson Paes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 47 minutos. Olha só, hein? Um homem de 24 anos foi preso por suspeita no envolvimento no estupro coletivo de uma criança de 11 anos, Karine. Carlão, o caso foi no município de Juruá, no interior do estado do Amazonas. O repórter André Meirelles está acompanhando o assunto e traz os detalhes a respeito de mais esse caso hediondo. Boa noite mais uma vez, André. Então, esse suspeito, ele é apontado pela polícia como um dos principais autores desse crime, é isso? Exatamente, Karine e Carlão, boa noite para vocês, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7, a criança apenas de 11 anos aí dessa situação terrível que aconteceu no município de Juruá, aqui no interior do Amazonas. Inclusive, a gente tem a fala do delegado do município ali, o Bruno Rafael Nunes, que ele disse que a equipe policial tomou conhecimento desse caso depois de uma denúncia do Conselho Tutelar ali do município, em que a criança relatou esses crimes que aconteciam ali desde a escola, também através de uma escuta especializada, que a vítima contou tudo como o crime aconteceu, e a gente vai conferir a fala do delegado. As investigações iniciaram através de uma demanda do Conselho Tutelar. Após a escuta especializada, essa criança narrou que foi vítima de um estupro coletivo do seu padrasto, até então menor à época, do seu primo de 10 anos e desse nacional que é maior. Assim, efetuamos as investigações, efetuamos a representação ao Poder Judiciário e na data de hoje foi cumprido. Ressalto o compromisso da Delegacia de Juruá no forte combate a esses crimes de estupro vulnerável e abuso sexual infantil. 18 horas. Daí a gente conferiu a fala do delegado Bruno Rafael ali, titular da Delegacia de Juruá, falando aí sobre esse crime bárbaro, uma situação que não dá, para se acostumar, embora a gente noticie algumas coisas todos os dias, Karine Carlão? Sim, mas a gente tem são notícias, que revoltam a gente, causa revolta mesmo, até enjoo. Uma criança de 11 anos ser vítima de um estupro coletivo. Esse cidadão está preso, André? Tá. Agora sim, ele está atrás das grades, a gente tem que torcer para isso, que a gente sabe que a justiça aqui do país não é aquela das melhores, mas a gente tem que torcer realmente para isso. A gente fala também de outra situação que aconteceu no mesmo município, Karine Carlão. Um homem de 30 anos está preso também por estupro de vulnerável contra a própria enteada. Essa aí, a enteada dele é uma menina, uma criança de 7 anos de idade, A mãe da vítima, que tem 26,
também foi presa. Isso porque ela ficava omitindo os fatos ali. E assim que a polícia descobriu toda a situação, que teve aí o mandado para que ele pudesse ser preso, então o que foi que aconteceu? A polícia chamou a mãe dessa menina de 7 anos para dar o depoimento. E a polícia afirmou aqui que essa mãe deu falso testemunho. Por isso que ela acabou sendo presa, porque já tinha todas as provas de que esse homem de 30 anos cometia os abusos sexuais contra essa criança de 7 anos, né? Inclusive, essa foi a afirmação do delegado Bruno Rafael, né, da delegacia do município, que falaram que essas investigações elas começaram ali depois que a criança deu entrada em um hospital ali no município se queixando de dores abdominais e febre. Isso aconteceu no dia 17 de março desse ano ainda. E durante esse atendimento, a equipe médica procedeu com todos os exames e após aí sair o resultado desse exame, foi atestado que a criança tinha sido vítima da violência sexual. Agora, esse homem ele vai responder por estupro de vulnerável e a mulher por omissão dos fatos e falso testemunho. Os dois estão à disposição da justiça. É uma coisa que chama a atenção aí, né, que a mulher, a mãe da criança de 7 anos, a mãe era conivente com essa situação abusos, e ainda foi mentir ali na delegacia, por isso que ela foi presa. Que absurdo, e tomara que continue presa. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h51, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, pra você que está planejando viajar para o Nordeste, bom destino, hein? A quantidade de voos semanais de Manaus para Fortaleza vão ser ampliados de 7 para 14, olha, dobrar mais algum pouquinho. O anúncio foi feito, não, dobrar, né? Fechou, 14. O anúncio foi feito hoje pela companhia aérea Latam, Karime. Maravilha, né, Carlão? Ainda segundo a empresa, a medida faz parte da ampliação de 11% do volume de voos domésticos no Brasil nesse mês de abril, como explica a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha aqui o 18 horas. E temos novidades na aviação amazonense. A Latam acaba de anunciar que vai ampliar a quantidade de voos semanais de Manaus para Fortaleza, passando de 7 para 14 voos. Com esse aumento nos voos, a Latam vai oferecer mais de 2.000 novos voos mensais, o que representa um crescimento significativo em relação ao mês anterior. As rotas que vão receber mais voos serão Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro e Goiânia. A agente de viagens, Lilian Marques, comenta sobre o turismo mais procurado pelos amazonenses. Atualmente, o turismo mais solicitado pelos clientes, pelos turistas amazonenses é Fortaleza. Fortaleza porque é um destino que atrai muito, tanto pela culinária, né? Quem não gosta de comer os frutos do mar, se degustar ali com uma iguaria especial. E é uma cidade também que te permite um turismo acessível, tanto na capital quanto nas praias do litoral. Você em Fortaleza, você consegue ter compras, diversão, praia, mar, culinária boa e uma possibilidade infinita de atrativos. 18 horas. Além disso, a Latam também está inaugurando novas rotas como Congonhas, Joinville e Guarulhos, Pelotas. Com essas mudanças, a empresa vai oferecer mais de 398 mil novos assentos no mercado aéreo nacional, só em abril. Essa notícia é ótima para os passageiros que agora terão mais opções de voos e rotas. E a Latam também está investindo em melhorias nos serviços de bordo e nos aeroportos. Então, se você está planejando viajar, verifique as opções da Latam e aproveite os novos destinos. Volto com vocês no estúdio. Legal, Vanessa. Ótimo. Boa. Obrigada pelas informações. Valeu. Agora são 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Gabriel, que tal darmos uma checada no trânsito em Manaus? Exato, Carlão. Vamos saber como é que está a volta para casa. Sexta-feira é sempre um dia mais tumultuado, afinal de contas, todo mundo sai de carro, né? Hoje, inclusive, o dia inteiro. Hoje foi um dia de trânsito pesado. Vai emendar, né, Karime? Ele já vai de carro. Exatamente. Vai direto, enfim, vamos lá com o repórter André Meirelles. Boa noite mais uma vez, André. Então, conta pra gente como é que está essa volta para casa. Trânsito. Boa noite, Karime e Carlão. Mais uma vez, você ouvinte que nos acompanha.
acompanha aqui na 100.7 Mix FM. Também você que pode nos acompanhar pelo canal do YouTube. Nesse momento a gente consegue colocar as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, que mostra aí o trânsito na Avenida Maripiranga, próximo ao Manauara Shopping. A gente consegue observar que tem aí um dos retornos ali do shopping que sai da Maripiranga no sentido ali da Humberto Calderaro. O trânsito ali tá com retenção nesse local, mas as outras faixas nesse sentido bairro centro, o trânsito ali segue com boa fluidez. E na Humberto Calderaro ali na rua com a rua Alberto Costa, né? Isso já é do outro lado ali do Manauara, a gente consegue ver essa retenção que vem desde da Avenida Maripiranga, né? E também segue aí para quem vai no sentido Parque 10. Não tá fácil, tá chovendo e o trânsito fica complicado também. E seguindo ali pela Avenida Rodrigo Otávio com a rua 47, o trânsito tem uma leve retenção. Tem muitos veículos pela via, mas não tem nenhum acidente, nenhum veículo em pane ali no local, então dá para seguir pelo trânsito ali. Na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, agora por lá, Karine e Carlão, vocês vão passar por lá? O trânsito tá pesado ali, ó. Tá carregado, vendo? Dá para ver pelas imagens. Muitos veículos na via. Exato. Tá chovendo. Hoje amanhã é o 5º dia útil, mas muitas pessoas recebem hoje, estão indo nos shoppings ali fazer compra e aí sexta-feira com chuva, recebendo dinheiro na conta. A situação aí tá deixando o trânsito pesado aqui na capital amazonense. Tá carregado, muito cuidado, porque essa chuva fina deixa a pista completamente escorregadia. Aquaplanagem perigosa. Fácil, Vamos falar sobre a principal via ali do Mauazinho. Sim. Foi liberada ali por lá onde estava acontecendo uma manifestação dos moradores do local. Os bombeiros chegaram lá, apagaram os fogos dos pneus, que foi ateado ali pelos moradores no local, e os agentes de trânsito atuam para auxiliar ali os condutores que passam por ali, Karine Carvalho. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. 18 horas. Esporte. Legal, 6h57, vamos agora ao nosso giro esportivo e olha só, hein? No Amazonas, o Manauara trocou de artilheiro. Romarinho sai e vai pro Ceilândia, enquanto Rafael Ibiapino chega com status e pose de goleador do Barezão 2024, hein, Karine? Isso aí, o Fernando Neto, ex-Flu, foi anunciado pelo Amazonas, cumpriu suspensão e já está liberado para estrear contra o Goiás. O Amazonas foi campeão e estreia na sexta contra o Goiás na Série B. Eduardo Barros está confiante. Aderbal Lana, com 13 títulos estaduais nas costas, pode encerrar a carreira em grande estilo, Karine. Exato, Carlão. E para fechar, Brocador também se despediu do Nassa, com 4 gols e 8 jogos e a faixa de artilheiro. Agora o Nacional só volta em 2026. Mix. Olha só, cerca de 10,5 milhões de brasileiros ou seus herdeiros têm valores esquecidos em contas do antigo fundo PISPAZEP. Segundo o Ministério da Fazenda, esses valores chegam a 26 bilhões, Karine. É uma grana, hein? Bom, os valores vão estar disponíveis a partir do fim desse mês e tem direito a receber esses valores trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988. Mix. A sua isenção de imposto para quem ganha até R$5.000 por mês vai impactar positivamente a maior parte do funcionalismo brasileiro. Bom, isso porque, de acordo com os dados do DIEESE, cerca de 70% do funcionalismo em todas as esferas, municipal, estadual e federal, ganham até R$5.000 mensais. O texto, que ainda precisa o aval do Congresso Nacional, deve entrar em vigor só em 2026. Mix. Agora 6h59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais de 24 horas após o último apagão de energia no Amazonas, nenhuma satisfação até agora foi dada ao consumidor. Nem pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, nem pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANAEL. O ONS é uma entidade privada que coordena e controla a geração de transmissão de energia elétrica no Brasil. Entre suas principais funções está a de garantir a operação segura e eficiente do sistema
sistema elétrico brasileiro. A ANEEL foi criada para regular e fiscalizar o setor elétrico brasileiro. As duas entidades, portanto, sequer publicaram notas em seus sites sobre o apagão em Manaus. Nenhuma explicação foi dada. Até agora, não se sabe o motivo do último apagão e o consumidor do Amazonas que paga a conta de luz continua com seus direitos vilipendiados, sem que nada aconteça contra os responsáveis pelos apagões. E sem defesa contra o péssimo serviço de fornecimento de energia até o próximo ou os próximos apagões. 18 horas. 7 em ponto, hein, Karime? Boa beijo, noite. Gente. Obrigada pela companhia. Segunda. Boa noite. Até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.